Fala pessoal, boa noite. Prosseguindo aqui com a nossa programação da Latinoware, quero convidar aqui o Roberto Iocota. Oi, Roberto, me ouve? Oi, Bruno, tudo bom? Boa noite, Beleza. pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais um Latinoé. Eu já tô aí desde a sexta edição do evento. É um evento muito bom, é o maior evento de software livre da América Latina. Estamos aí novamente, Bruno. Isso aí, seja bem-vindo de volta, Roberto. Bom, Obrigado, pode, Bruno. pode começar o seu conteúdo. Tá bom, pessoal. Vamos começar aqui. Essa brevidade é apenas uma introdução, uma visão, um conceito geral, tá? Sobre observabilidade as a services. A nomenclatura, ela segue muito os modelos que nós já temos de cloud. IaaS, PaaS, SaaS, MaaS, tá? Então, eu trago aqui o OAS. Provavelmente ninguém ouviu ainda OAS ou OAS, tá? É a primeira vez que eu trago isso, tá? É um trabalho que eu já venho fazendo internamente há um bom tempo, tá? Espero que vocês gostem. Eu trouxe o material, esse material vai ser disponibilizado depois, nós veremos ali com o Bruno, tá? É um material que eu deixei bastante conteúdo para que as pessoas possam utilizar como referência, tá bom? Ah, e que a gente possa prosseguir nessa nova caminhada desse novo modelo. Eu vi agora o Adail falando um pouquinho sobre observabilidade, sobre Zabbix, que é algo que eu gosto muito, mas vou iniciar me apresentando aqui para vocês entenderem um pouco quem sou eu, tá? Bom, o Bruno já me apresentou, eu sou o Roberto Iocota, o Roberto Akira Iocota, tá? Sou palestrante desde a sexta edição do Latinoware. A minha última apresentação foi em 2016, mas eu pude palestrar lá no início, em 2009, falando sobre Puppet. O Puppet ainda não era falado muito, né? Eu consegui trazer o Puppet aqui para o nicho Brasil e foi muito importante desde essa época até os dias atuais. Eu tenho 15 anos com experiência em open source e Linux, tá? É minha caminhada, minha jornada, sempre trabalhando com as comunidades, apoiando os projetos através de patches, de testes, tá? Tive contribuições dentro da OpenSUSE, dentro do Fedora, do antigo CentOS, e continuo nessa caminhada, digamos que para a vida toda. Tenho 10 anos de experiência também com arquitetura e engenharia cloud, desde os tempos da virtualização até os dias atuais, né? Falando do on-premises, do cloud on-premises, eu pude participar do primeiro cloud computing aqui da América Latina, podendo ser um dos desenvolvedores pela local web, e hoje, é claro, com as principais public providers, Google Cloud, Amazon, IBM Cloud e Azure, tá? Também tenho mais de 10 anos com DevOps e SRE, que é uma naturalidade do nosso trabalho, né? Eu venho daquela fase lá do início da década de 2000, né, onde eu passei a ser um sysadmin, então trabalhando com automatização, trabalhando ainda com Perl, né, fazendo a passagem por Python, e ao mesmo tempo trabalhando com ferramentas como Ceph Engine, Puppet, Ansible, e toda a stack de monitorações que você possa imaginar, que aqui eu vou exemplificar um pouco mais. Trabalhei na SUSE, trabalhei na IBM, fui engenheiro Linux dentro da SUSE global, na SUSE já independente, tá? Foi uma honra para mim. Trabalhei na IBM também há pouco tempo como engenheiro DevOps. Pude fazer grandes amigos ali dentro também. Então, são duas empresas que eu carrego no coração como parte de mim e é parte do resultado aí desses anos de trabalho com software livre. Hoje eu sou gerente, tá? Gerente de DevOps e SRE na Accenture, tá? Faço parte do escopo, do chapter, que nós chamamos do capítulo de DevOps e SRE, dentro de uma base de torre que hoje é parceiro do Google Cloud, que seria o Google Business Group, tá? Sou certificado SRE, SRE Foundation, pela DevOps Institute, onde eu adquiri há pouco tempo
essa certificação, né, esse exame. A única certificação de SRE que de fato nós temos aí no mercado. Gosto muito, assim, de certificações, vem sempre a cooperar com a gente, e é bom que cresça daqui em diante, até mesmo porque, ah, antes de entrar já no que nós vamos falar sobre observabilidade as a services, nós tivemos um incidente muito crítico há poucas semanas atrás, na última semana que se passou, com o Facebook, né. Todos sabem o que aconteceu com o Facebook, com o WhatsApp, com o Instagram. A queda foi realmente, impactou muita gente, impactou tanto financeiramente, impactou no dia a dia, na comunicação, assim, o que você possa imaginar. Nós temos aí, tantas operadoras, Vivo, TIM, Oi, Claro, e o WhatsApp, ele é o mais usado ainda, né, ele já conseguiu conquistar esse mercado. Imagine, esse fator de comunicação, né, de telecomunicações, como foi impactante, além do lado financeiro, porque o impacto para o Facebook foi em torno, de 6 a 7 bilhões de dólares, um impacto muito alto, né, e com certeza o que nós vamos falar é exatamente o resultado para não se chegar nesse impacto, tá bom? Ah, Vou passar pela agenda, timeline, tá? É basicamente a agenda baseado num timeline, tá? Eu não tenho como falar sobre observabilidade ou observabilidade as a services sem passar pelos anos 80, sem passar por monitoração, sem passar por SRE, sem passar por DevOps e muito menos pela Cloud Native Compute Foundation, tá? Pela Cloud Native Foundation. Isso é basicamente, a base para que a gente possa falar sobre a observabilidade nos dias de hoje, tá? A observabilidade ela faz parte de um escopo muito grande, de diversas, culturas, né, faz parte do agile de hoje em dia, né. É uma evolução, vocês vão perceber ao longo, dos tópicos que eu irei passando, as frases que eu irei deixando, que desde a monitoração, a gente tem a evolução para os dias atuais, tá? Já com a observabilidade dos dias atuais. Hoje nós não falamos em monitoração por si só, nós falamos de observabilidade, observability. E esse é o fundamento para que eu possa passar, como eu falei, eu deixei um material extenso, tá? Eu vou passar resumidamente neles, em todos eles, até o ponto da observabilidade, que é onde eu realmente vou introduzir aquela visão geral. Nós temos aí, pouco mais de 15 minutos, então, vou tentar ser o mais breve, e fazer esse brief possível para que vocês possam compreender, tá bom? Ah, Vamos começando aqui por monitoring, por monitoração, tá? Ah, Se tiver alguém aqui dos antigos que estejam assistindo exatamente, essa apresentação, acho que todos vão se recordar do que eu estou falando aqui, tá? Unix, Linux e open source, software livre, liderando o caminho para o futuro da monitoração de redes e sistemas, tá? Basicamente, a modernização da monitoração, quando a gente fala a monitoração de sistemas e redes, tá? Ela nasceu já do mundo Unix, tá? Ela veio do mundo Unix e coincidiu, é claro, felizmente, com o Linux, tá? Isso nos anos 80, isso falando de sistemas modernos, né? Sistemas baseados já em sistemas mais operativos, né? Mais funcionais. E um breve histórico da evolução de lá até os dias atuais com o top. Bom, todos aqui vão se lembrar do famoso top, que é usado diariamente por muita gente que usa Linux, né. A top é a principal ferramenta onde você necessita visualizar os processos, o consumo de CPU, o consumo de I/O, o consumo de memória, isso em real time. Ela foi criada em 1984 e eu começo por ela, porque é por ela
onde todos vão sentir essa diferença quando a gente tem que trazer monitoração para poder falar de observabilidade, poder falar do históricos, dos famosos T-Rex que nos deram a base para essa fundação, para esse foundations do que nós temos hoje, tá? Ah, ah, Logo em seguida, o SNMP, que é um ponto crucial para toda a monitoração. Falamos de Zabbix aqui com o Atail há pouco tempo atrás, né? E ele explicou uma parte da observabilidade ali, uma parte dos Zabbix, e o SNMP ela foi base tanto para ferramentas como Nagios, Zabbix, MRTG, ainda é um protocolo ainda utilizado, tá? E teve o seu nascimento em 1988, se você for ver, já passamos aí umas 3, 4 décadas desde do SNMP surgir, a gente poder começar a pensar em operação, começar a pensar em health, tá? Anos 90, NMON, MRTG, não vou me alongar muito nisso, mas vou num ponto crucial dessas ferramentas para me basear no fator histórico da monitoração. Como todos sabem, a monitoração ela é base para a saúde de sistemas, tá? A monitoração ela é a base exatamente para isso. E não podemos deixar de falar de Zabbix e Nagios, que construíram todo esse histórico. Hoje eu acabei vendo há um tempo atrás, né, e eu trago isso para hoje, basicamente, é o roadmap tanto dos Zabbix como o Nagios. Os Zabbix, eu vi que já se tem no roadmap deles partes predicativas de detecção de anomalias e machine learning MLOps, tá? Então é muito importante esse histórico, essa brevidade e o poderio dessas ferramentas de hoje, tá? O Prometheus, Grafana e o Elasticsearch é basicamente a stack mais utilizada hoje em dia, já nos dias atuais, tá? E ela é base porque nós chamamos de Observability and Analysis da Cloud Native Compute Foundation, que hoje é o padrão de arquitetura, padrão de ferramentas, é onde determina basicamente as ferramentas que fazem parte do escopo dessa nova geração de cloud, tá? Por isso nós não estamos mais monitoração, nós estamos observability and analyze, observabilidade puro, né? Que inclui a monitoração, login, tracing e recentemente, né, a engenharia de caos, tá? Frisem bem, Unix, Linux e OpenSource liderando o caminho para o futuro da monitoração de redes e sistemas. Foi por isso que nós passamos. Então, como nós estamos aqui no Latinoar falando exatamente sobre software livre, nesse maior evento da América Latina, é bom vocês terem isso em mente, o quão importante é o software livre para as tecnologias de hoje, tá? Inclusive, eu não citei nessa apresentação Kubernetes, mas basicamente uma das principais partes do Kubernetes, do desenvolvimento do Kubernetes, a base do que é o Kubernetes hoje com o cgroups. O cgroups ele nasceu baseado numa monitoração a nível de kernel, né? Então ele faz essa monitoração, né? Ele faz esse controle. Nós falamos muito sobre APMs dentro de observabilidade. APMs são ferramentas que monitoram mais a fundo as aplicações, mas não deixem de esquecer, principalmente na base, por trás de toda essa operação de cloud, onde você pode visualizar um pouco mais, talvez em on-premises, mas em toda essa operação, né, existe toda a monitoração, o tracing, desde a camada de baixo do sistema operacional. Isso é muito importante, tá? Site Reliability Engineer, SRE, engenharia de confiabilidade. Bom, engenharia de software aplicado para a resolução de problemas de operações de TI. Bom, basicamente, o SRE é uma disciplina que busca criar sistemas de TI mais confiáveis, gerenciando a taxa e a qualidade de mudança, tá? O SRE, ele nasceu dentro do Google em 2003, tem como sua função principal, sua prática principal, né, a automatização e a entrada da engenharia de software
no modelo de operações de TI. Isso é muito complicado quando você lembra há pouco tempo atrás, né, que nós temos time de infraestrutura, time de desenvolvimento. Como é que o time de desenvolvimento vai cuidar de infraestrutura, né? Na verdade, o time de desenvolvimento entrou para apoiar o time de infraestrutura para a criação de softwares, de ferramentas que possam, que vieram a ser ferramentas que pudessem explorar e entrar mais na questão da resiliência e da confiabilidade, tá? Trazendo da monitoração basicamente ferramentas como Prometheus, Elasticsearch nasceram já depois dessas práticas de SRE, bem como toda a parte de automatização através de scripts, né? Nós temos o Ansible, nós temos o Terraform, nós temos a parte do infraestrutura as a code, né? A infraestrutura como código. Então, o SRE trouxe práticas muito importantes que nós já vivenciamos e vivíamos já nesse período, sem se falar em SRE, porque nós só falamos de SRE, ele nasceu em 2013, mas só falamos agora recentemente, tá? Não vou me estender muito, tá, pessoal? Deixei o material um pouco mais ali para vocês poderem terem como um auxílio, tá? Então, eu já vou passando um pouco mais rapidamente aqui, que a ideia é exatamente a introdução sobre a observabilidade, tá? A DevOps tem como objetivo agilizar o ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas através da entrega contínua, o famoso CI/CD, né? Continuous Integration, Continuous Delivery. Essa é a principal prática do DevOps, né? Da cultura que ele cria entre um time de desenvolvimento e operações, muito similar ao que é ali o SRE, mas o SRE ele teve uma prática já há muito tempo atrás, e o DevOps é uma consequência do que foi feito ali atrás, tá? Essa junção, né, essa integração do time de desenvolvimento e operações, ela foi ponto decisivo naquilo que a gente passou na primeira fase, né, na evolução e no futuro através de ferramentas, através dos modelos, né, do de software livre e através de ferramentas como o próprio Linux por si só, deram essa colaboração às equipes para que pudessem desempenhar esse papel de integração de forma mais adiante, né? A comunidade, né? Esse trabalho em grupo, o Agile, que nós tivemos já há um pouco mais de uma década, isso nos ajudou muito a ter maiores integrações, maiores. Um dos principais benefícios, de verdade, foi essa integração e a manutenção da qualidade no que vem adiante, tá? Também vou ficar aqui no DevOps, a ideia não é essa, mas posso dizer também que foi criado pela Flickr em 2009 e foi apresentado no DevOps Day da Bélgica de 2009 também, tá? Então, você pega empresas como Google, Flickr, que nasceram desse modelo que nós falamos da monitoração ali atrás de Unix, Linux e Open Source com uma cultura, né, bem rígida com relação ao Open Source, né? É uma cultura de desenvolvimento ágil, baseado nessas ferramentas, nessas práticas, né? Como consequência, posso dizer que é um dos pontos cruciais hoje, né? Dificilmente você tem um arquiteto que não consulte o landscape. O landscape é a base de ferramentas e de arquiteturas do Cloud Native Compute Foundation, tá? É uma fundação criado para ajudar o avanço de containers. Esse foi o início, né, da era do Kubernetes e alinhar a indústria de tecnologia em torno de sua evolução, tá? Como nós falamos de evolução desde o início, né, de futuro, e o futuro chegou. Padrões são importantes e a evolução é contínua. E nada melhor do que ter sido criado pela própria Linux Foundation, tá? Em 2015, isso faz
pouco tempo, mas já se tem um material muito abrangente, já se tem e-books, né, relacionados. O próprio site, você tem um landscape que para você bater um olho, você consegue saber o que eu posso fazer na minha infraestrutura, na minha arquitetura, no desenvolvimento do meu software. Os principais benefícios foi a função decisiva na definição de arquitetura de sistemas e ferramentas e padrões de sistemas resilientes, tá? Ah, a Cloud Native Compute Foundation, ela é a nossa base estrutural para definições de arquitetura, tá? Enfim, chegamos em observabilidade. A observabilidade, ela visa fornecer dados sobre o comportamento dos sistemas, tá? Monitorando de ponta a ponta. Nós chegamos num nível onde nós tivemos lá atrás do monitoramento, na evolução do monitoramento, que era basicamente o quê? A saúde computacional, né? A saúde de sistemas, tá? Nós não pensávamos e não identificávamos comportamentos, tá? Nós simplesmente prevíamos, captávamos erros e alertávamos. Nesse momento entra a inteligência da observabilidade em identificar novamente o comportamento dos sistemas. Esse é o ponto crucial e é a partir daqui que a gente tem mais ali uns 5 minutos para poder realmente definir a observabilidade. Os seus 3 pilares, aqui eu trouxe 4 pilares, porque quando foi criado pelo Twitter em 2016, o Twitter adicionou, né, manteve-se o dashboard, né, a visualização e os alertas como um complemento do pilar de observabilidade, sendo os 4 pilares de observabilidade. De fato, nós utilizamos métricas, tracing, logs e também visualização e alertas, tá? Então eu deixei esses 4 porque são realmente importantes e são 4 pilares de observabilidade, apesar das métricas, dos tracings e dos logs serem os mais importantes, porque sem eles nós não tínhamos exatamente esses dados, o complemento ele é necessário, né? Porque falamos de observabilidade. Vamos ao framework de observabilidade. Esse é o ponto onde eu pude trazer um framework de observabilidade baseado nas práticas de SRE, tá? Essa é uma criação minha, tá? Onde a gente pode ter uma noção do que fazer a partir de uma base de observabilidade, né? Através de métricas, logs, tracing. Aqui eu não estou definindo desde dessa apresentação os pontos técnicos ferramentais, mas sim o movimento para a arquitetura e os conceitos que a gente pode abranger da observabilidade e o seu crescimento. Então, a partir disso, nós temos toda a parte de data com a correlação de dados, eventos, tá? As famosas triggers, né? Onde a gente tem correlacionando métricas, logs e tracing, né? Numa análise, numa correlação e uma análise de data, tá? Pode-se fazer uma analogia ao DataOps? Sim, podemos fazer uma analogia ao DataOps. Não é necessariamente um DataOps, tá? São práticas de SRE e práticas de uma base plataforma, de uma plataforma de observabilidade, tá? Então, nós iniciamos pelas métricas logs, tracing, que é o pilar da observabilidade, passamos esses eventos, esses dados pela análise de data e chegamos à parte principal, que seria a inteligência. Isso daqui nós estamos abstrato à ferramenta, tá? Pode ser aplicado em qualquer tipo de ferramenta, tá? Então, nós temos detecção de anomalias, alertas e self-healing. O que é o self-healing? O self-healing, ele é autocorreção de alertas. É muito semelhante, nós tivemos falando sobre os ABICs aqui novamente, eu vou ter que trazer a questão dos actions que nós temos nos ABICs. Lembra muito os actions dos ABICs, tá? Nesse ponto é o ponto que a gente entra com a inteligência predicativa ou de um forecast, tá? Embasado em dados rápidos ou em dados
que nós podemos também citar a parte de IOPS e MLOps, tá? Nesse ponto de inteligência. É uma outra analogia com DataOps, mas estamos falando de uma plataforma de observabilidade, um framework de observabilidade SRE, mas se auto-complementam. E isso vocês vão ver um pouco mais para frente. Para a gente fechar essa parte da observabilidade, essa introdução, a ideia não é falar somente da observabilidade, mas sim sobre a sua escala, né? Nós temos o Technology Radar de Observability da CNF, que são as ferramentas, agora sim, explicando um pouquinho mais, né, mostrando um pouquinho mais as principais ferramentas, como eu disse lá no início, né, em monitoração, Elasticsearch, Prometheus e Grafana são os mais utilizados no mercado, são 3 ferramentas open source, seja em licença Apache ou seja em GPL. Tá? O OpenMetrics e o Datadog também são boas ferramentas. Datadog já é uma ferramenta que não é open source, tá? O OpenMetrics também é. Em Trial, nós temos ferramentas que se complementam e que são úteis e que podem ser também adaptáveis dentro da observability, tá? São ferramentas, é claro, não no contexto de open source, por isso que eu não vou entrar muito nos detalhes. E os assets são as ferramentas que estão iniciando, né? O OpenTelemetry, eu não posso falar nem que está iniciando, porque o OpenTelemetry veio já desde o OpenCensus, o Thanos é uma outra ferramenta muito boa, e o Kiali também, tá bom? Isso é o que eu trago um pouquinho das ferramentas de observabilidade. E para a gente concluir aqui sobre observabilidade as a service, essa introdução, essa visão geral e esse conceito sobre o OAS, escalando a observabilidade como plataforma, introduzido hoje, dia 3/10/2021, exatamente aqui no Latinoware, abertamente, tá? O modelo de OAS, né? Baseado no framework de observabilidade SRE que nós vimos anteriormente, tá? O que é exatamente a observabilidade como um serviço, a observability as a services, né? Nós sabemos o que é um PaaS, um IaaS, um SaaS, né? Mas o que é um OAS? Né? O OAS é uma plataforma independente que disponibiliza stacks de observabilidade. Né? São baseadas em APIs, bibliotecas e documentações. Eu tenho, dentro da plataforma de observabilidade, eu tenho APIs que fornecem toda a Roberto, automatização e desculpa te interromper, só que a gente estourou o tempo. sim, sim, eu vou Aí encerrar aqui já. eu vou pedir para você encerrar, que a gente tem a próxima atividade do Whindersson. Tá, legal. E desculpa, acho que a gente perdeu os 2 minutinhos iniciais ali, acho que foi um pouquinho além. Ah, podendo fechar essa questão da escala da observabilidade como plataforma, tá? Os seus 2 principais benefícios é a escala por produto ou squads, redução de risco de ponto único de falha. O material vai ser disponibilizado, tá, Bruno? O pessoal pode me procurar, eu vou deixar aqui o meu contato, mas basicamente, encerrando aqui, esse é o modelo de observability as a services. Eu sei que eu trouxe um pouquinho de histórico, acabei me estendendo, desculpa, peço perdão a todos aqui do Latinoam, mas eu tive que trazer um pouquinho mais do histórico, sabendo que eu descobri no meio do caminho ali que eu só teria 20, 25 minutos, tá bom? Mas podem me procurar, fiquem à vontade. E eu encerro aqui com vocês, nessa demonstração do OAS, tá? Deixando aqui também um convite a vocês assistirem esse vídeo do Grafana Hi. Labs, tá? E é isso, pessoal. Não vou abrir para perguntas, mas podem me procurar. Esse é o meu contato, esse é o meu LinkedIn. Eu agradeço a todos, peço desculpa novamente, Bruno. Isso nunca me aconteceu em nenhum Latinoware, mas agradeço a todos e desculpa ao próximo palestrante. Obrigado aí, viu, Roberto? Até mais. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.